Em junho de 2010, viajei a São Paulo em busca da verdade sobre o fim dos alaúdes Nahat. Ouvira à época que o último luthier da mais famosa família dos construtores de alaúdes árabes havia morrido anos atrás ali, naquela metrópole. Meses antes, ainda no Rio de Janeiro, cidade onde vivo, o contato com os Nahat não se caracterizou pela facilidade. Após diversas tentativas frustradas de contato via e-mail com descendentes dos imigrantes sírios, consegui uma resposta de Simone Atta, neta de Elias, o último dos Nahats. Todas as informações aqui registradas por mim foram coletadas àquela ocasião em entrevista que realizei pessoalmente com Labib, filha de Elias, e com Simone, filha de Labib. As fotos que tirei àquela época encontram-se disponíveis em pequeno vídeo, onde os instrumentos então pertencentes à coleção particular dos herdeiros fora pela primeira vez divulgada e catalogada. No vídeo que você verá a seguir, observa-se uma imagem de Elias Nahat, já em idade avançada, ao lado de sua esposa. Essa é a única imagem até hoje publicada de Elias Nahat. Infelizmente, nenhuma outra foto foi cedida pela família. Os instrumentos mostrados durante essa narração, bem como a citada imagem, foram posteriormente cedidas por Rafael, neto de Elias Nahat, via e-mail. Aproveito para ressaltar que não possuo qualquer tipo de ligação com a família, tampouco sou colecionadora ou especialista em instrumentos orientais. Portanto, desconheço qualquer informação sobre o comércio destes instrumentos. Minha maior intenção, ao realizar essa pesquisa, era desvendar o mistério que recobria o fim da produção de instrumentos em solo nacional, bem como traçar a genealogia da família no Brasil. Em São Paulo, descobri que a árvore familiar completa, desde os seus primórdios em Damasco, esbarra em lacunas. Não se possui conhecimento sobre todos os nomes que estiveram envolvidos no fabrico dos artefatos e a imigração de membros para outros países ainda é obscura. Mas há fatos incontestáveis. Sabe-se, por exemplo, que a família já fabricava alaúdes em 1800. Porém, supõe-se que antes desta data, membros já haviam se dedicado à construção de instrumentos desse tipo, bem como aos artefatos de madeira. A origem da suposição se deve ao fato de que a palavra nahat derivar do verbo nahata, que em árabe significa esculpir, talhar, forjar. Apesar das dificuldades históricas existentes, é precisa a fundação, em 1880, na cidade de Damasco, do Museu de Arte Abdo Jorge Nahat e Filhos, especializado na confecção desses instrumentos, bem como na feitura de móveis orientais. Pela excelência dos alaúdes e dos móveis, o museu recebeu diversas condecorações de países do Oriente, tendo sido premiado inclusive pelo czar da Rússia. Abdo Jorge Nahat, data de nascimento desconhecida, falecido em 1941, o fundador do museu, emigrou com a esposa Labib, também data de nascimento desconhecida, falecida em 1959, para o Brasil em 1938, mais precisamente para a cidade de São Paulo, tendo já vindo em 1935 seus filhos, Bacil e Jorge. O patriarca desembarcou posteriormente com os demais descendentes Elias, Nicolau, Farid, César, Kaiser e Julieta.
As filhas Mary e Rosa imigraram para os Estados Unidos após se casarem e, portanto, também não permaneceram na Síria. Adma foi a sua última filha a chegar ao país depois de viúva em 1951. Talentosos na confecção de móveis e demais artefatos em madeira, os Nahad aqui se estabeleceram com esse ofício, tendo montado uma fábrica, dando assim continuidade à tradição familiar. Além de vasos, sofás e outras peças grandes com notório trabalho de entalhe e marchetaria, artefatos delicados como caixas de música com aplicações em prata fizeram com que os Nahad ganhassem o reconhecimento dos brasileiros graças ao inegável refinamento e bom gosto de sua arte. Estima-se que o patriarca Abdo George Nahad tenha fabricado alaúdes na Síria até 1935 em data aproximada. Um pouco antes de sua imigração, tendo o filho Elias Abdo, nascido em 30 de 7 de 1902, falecido em 21 de 9 de 1993, se versado também nesta arte quando jovem e fabricado instrumentos junto com o pai ainda em Damasco. No entanto, devido à pouca demanda por estes instrumentos no Brasil, Abdo Jorge não os fabricou em nosso país até o seu falecimento, que ocorreu por volta de 1941. Elias Abdo teria retornado à luthieria em 1969, data aproximada, em São Paulo. Contava às pessoas que havia sonhado com o pai e que este o revelara o desejo de que os alaúdes ainda fossem produzidos. O trabalho de Elias, porém, foi totalmente inovador, na medida em que utilizou madeiras nobres do Brasil após suas pesquisas em solo nacional. Dentre as madeiras utilizadas por Elias estão peroba-tigre, pau-rosa, pau-brasil, pau-ferro, jacarandá da Bahia, caviúna e marfim. Todas valiosas madeiras de lei nativas, notáveis pelo alto valor que possuem no mercado internacional, estando algumas já quase extintas, sendo proibida a extração nos dias atuais. Não se tem notícia de que os alaúdes fabricados por Elias tenham sido comercializados em Damasco, tendo sido a produção voltada para a comunidade local. As chances de intercâmbio comercial são ainda mais remotas, tendo em vista que foram raríssimas as viagens de retorno de membros da família ao país de origem, e Elias particularmente jamais teria retornado ao Oriente, uma vez em solo paulista. Especula-se sobre a possibilidade do irmão de Elias, Jorge, ter ajudado na fabricação dos instrumentos, porém este fato permanece obscuro. No selo brasileiro que acompanhava os alaúdes fabricados por Elias, lê-se em árabe: fabrica-se os mais ilustres e famosos alaúdes do mundo, feito pelos filhos do falecido Jorge Abdo Nahad, em São Paulo, Brasil. Essa inscrição leva a crer que Elias talvez contasse com a ajuda de algum irmão no fabrico dos instrumentos, na medida em que se estabelece um trabalho feito pelos filhos de Abdo Jorge, utilizando-se o plural. A questão, no entanto, permanece sem maiores esclarecimentos, embora seja uma possibilidade. Estima-se que apenas 100 peças, aproximadamente, tenham sido feitas no Brasil, devido ao esmero com que o luthier trabalhava em cada uma delas. Outros fatores corroboram para a produção limitada. Não havia no Brasil uma demanda tão grande por esses instrumentos. Por outro lado, Elias mantinha a luthieria como uma espécie de hobby, paralelo ao seu trabalho no comércio e na marcenaria, tendo parado de fabricar os instrumentos por volta de 1984, quando alegou já não possuir mais forças para continuar a labuta. A cantora Susana Khlat e membros mais antigos da comunidade árabe de São Paulo se recordam do luthier que vivia na rua Pedro Morgante, na Vila Mariana, e que, ao demonstrar a sonoridade de seus instrumentos, gostava de fitar as pessoas ao redor para verificar suas reações espantadas.
De fato, Elias ali residiu entre 1975 e 1990, tendo antes vivido na Alameda Jaú, em Jardins, de 1938 a 1948, e na Rua Vergueiro, no Paraíso, de 1948 a 1975. Posteriormente residiu em Indianópolis, seu último endereço. Auxiliou a desenhar a cúpula da Catedral da Igreja Cristã Ortodoxa da cidade de São Paulo. Em 1942, se casou com Nazira Kalashi, nascida em 1916 a 7 de setembro e falecida a 7 de setembro de 2008. Brasileira descendente de sírios. Teve com ela 4 filhos: Labib, 1943, Abdo Elias, 1945, Leila Elias, 1946 e Eliana Elias, nascida em 1952. Elias Abdo faleceu em 1993, tendo sido o derradeiro membro da dinastia Nahat que se dedicou à fabricação dos tradicionais alaúdes sírios, tendo se destacado pelo trabalho inovador a partir do uso de madeiras brasileiras. Os últimos dos Nahat, portanto, nasceram nos trópicos, alguns deles esculpidos no pau-brasil, madeira que leva o nome de nosso país e relembra nossas origens. Hoje, os alaúdes de Elias são prova viva da fusão cultural que marcou a história da imigração no Brasil. As raízes da música árabe nacional são sólidas e profundas, como os alaúdes Nahat, construídos para sobreviver através das gerações.